14 de novembro. Queria tanto ver Jesus fazendo aqueles milagres. Aí eu creria. São Mateus capítulo 24 em diante, de 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade que vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar em guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Às vezes nós lemos os milagres de Jesus e ficamos pensando: eu gostaria de estar lá. Gostaria, por exemplo, de ver Jesus ressuscitando Lázaro, multiplicando os pães. Eu queria ver Jesus curando o cego. Certamente a minha fé seria muito maior do que hoje, porque eu teria uma evidência muito forte de que Jesus é o Messias, é o Rei. E às vezes ficamos pensando isso e será que isso realmente faria alguma diferença na nossa fé? Será que os discípulos tiveram mais vantagem do que nós na salvação? Veja que João está tentando falar para o seu público ali, há 60 anos depois que Jesus foi para o céu. Pessoas, estava fresquinho na mente deles ali. Ninguém ignorava que Jesus foi morto, que Jesus fazia Messias, e então fez milagres e tal. E agora estava distorcendo tudo isso com filosofias inventadas ali, tentando justificar isso, aquilo, e apagar a verdade. 60 anos depois que Jesus falou tudo isso. Então, houve embora todo esse privilégio para os discípulos, nunca ninguém sofreu tanto quanto eles. Exigiu-se deles fé até a morte, até o momento de optar entre a espada e a cruz. Eles tiveram que fazer esse. Hoje talvez não está sendo exigido tanto de nós, por enquanto.
Mas os privilégios que eles tiveram exigiu uma fé impressionante. Se estivéssemos ali, será que aguentaríamos tudo que os discípulos aguentaram? Será que não desistiríamos como João Marcos? Como aqueles que se afastaram de Jesus, ao ouvir que ele disse: quem não comer a minha carne e beber meu sangue não herdarão a vida eterna. O homem de Nazaré falando isso, você creria? Se você souber de todos os detalhes, você vai ver que é muito difícil uma pessoa crer em Jesus naquele momento. A nação toda, a cultura daquela época, as pessoas eram criadas e ensinadas a ver o Messias de maneira totalmente diferente do que Jesus veio. Como crer? Apenas um milagre vai fazer isso? Não. Se o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, não estivesse trabalhando no coração deles, eles não creriam. E, logicamente, eles foram pessoas que abriram o coração, apesar de tudo isso. Eles se lançaram mesmo, tiveram suas falhas, mas também tiveram seus perdões por Jesus. Sabe que se nós compararmos eles vendo Jesus fazendo tudo aquilo, sendo perseguidos, pressionados, nós ainda temos muito mais vantagens e razões para crer em Jesus do que aquelas pessoas. Nós temos uma tranquilidade, uma paz para sentar, ler as Escrituras, porque agora nós não temos só o Antigo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento. Agora nós temos o Novo Testamento, que são as testemunhas de Jesus, mostrando que o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Eles ali eles estavam montando todo esse quebra-cabeça, com a coordenação e liderança do Espírito Santo, mas estavam montando isso para nós. Então, quando a gente lê Mateus 24, do 1 até o 20, nós vemos algumas coisas interessantes. Mostraram para Jesus o templo maravilhoso, com pedras que tinham toneladas. Era impressionante aquela construção. E eles tinham um orgulho muito grande, eles foram ensinados a ter esse orgulho, como nação e como templo. Veja que os samaritanos ficaram do outro lado ali, fora de Canaã, e não tinha um templo desse jeito. E aquele orgulho, toda aquela cultura que eles tinham, precisavam ser derrubadas. E Jesus precisou derrubar o templo. Estava impedindo que eles crescem em Jesus. Ele não precisava de pompa. Jesus não precisava de pompa terrena e nem celestial, porque ele abriu mão de tudo isso. Ele veio de uma maneira humilde. Aquele templo contrastava com a simplicidade de Jesus, com o Evangelho de Jesus, com a mensagem de Jesus. Eu vim para dar a minha vida.
como um cordeiro. E eles sacrificavam ali naquele templo de manhã e à tarde. Eu sou esse cordeiro que eu vou morrer. Não combinava toda aquela chiqueza ali com a simplicidade de Jesus. Então Jesus diz, tá vendo tudo isso? Realmente é muito bonito, muito pomposo. Mas chegará um momento em que não ficará aqui pedra sobre pedra. Hoje, nós sabemos pela história que confirma. Veja que quando eu falo história, não é história eclesiástica, é história geral. Que qualquer pessoa, qualquer ateu, confirma isso, a ciência confirma isso. E aquele templo foi destruído, queimado. É a profecia de Jesus. Muitos discípulos não viram aquilo. Morreram antes, foram assassinados. Firmes na fé. Tudo contradizia o que eles tinham aprendido desde criança. Eles precisavam apagar tudo aquilo. E Jesus precisava apagar aquele templo ali também. Quando vai chegar uma hora que tudo isso vai ser destruído? E chegou no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, 35 anos depois que Jesus foi para o céu, o templo foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. E então eles ficaram tão atônitos com essa notícia que chegou ali quando eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles perguntaram em particular, os 12, que sinal haverá da sua vinda? Você está falando da segunda vinda. Porque quando falou, eles entendiam assim, quando falou que iria destruir tudo, o templo, eles já imaginou, é o fim do mundo, é a segunda vinda de Jesus. E não era. Veja como nós temos entendimento maior do que o deles, que já está revelado, coisa que já passou. Eles estavam enganados. E perguntou, quando vai ser isso? Quando o Senhor vai voltar? Então agora ele começa a dar a resposta que serve em alguns casos para todos, tanto para aquele momento, tanto para esse. E ali então Jesus diz assim, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Ou seja, pregando um evangelho como se fosse o evangelho do reino, porém falso. E vão enganar muitas pessoas. E alguns vão dizer que eu sou o Cristo. Veja se hoje não está acontecendo essas coisas. E haverá guerras e rumores de guerra. Veja que guerra sempre houve, mas no momento nós vemos que as guerras estão bem maiores e generalizadas. Agora, um detalhe aí, que são os rumores de guerras, hoje nós podemos ver claramente esse rumor. O medo do mundo em ter uma terceira guerra, dessa vez mundial, porque as outras duas não foram mundiais, né? Só se fala, mas não foi. Mas agora, com as ogivas nucleares, bombas atômicas, bombas químicas, destruiria toda a humanidade. Então são rumores de guerra. Essas não vão acontecer, são rumores. Os medos, não aconteceu esse rumor de uma destruição do planeta na época dos discípulos. Está acontecendo hoje.
Então, hoje nós vemos o cumprimento dessa profecia. Temos mais luz do que os próprios discípulos. Temos mais luz do que os próprios profetas, porque eles profetizaram que ia acontecer e nós vimos já que aconteceu tudo, está acontecendo hoje e está preparando para acontecer daqui a pouco. Mas ele diz assim, não se assustem com isso, porque não é o fim. Haverá fomes. Hoje o planeta Terra está aí. Olha, está acabando a água, está esquentando os oceanos, o mar está se invadindo a terra, as geleiras estão destruindo, está tendo gelo no deserto, está tendo inundações no deserto, está tendo coisas estranhas e terremotos em vários lugares. Aqui você inclui tsunamis, tufões e outras coisas. Porém, é o princípio ainda. Agora serve para eles e para nós também. Sereis atribulados e vos matarão. Quantos os discípulos foram todos assassinados, com exceção de João Evangelista? Todos assassinados. Como eles podem ter mais vantagem do que nós? Eles foram assassinados, atribulados, fustigados, odiados por causa do nome de Jesus. E quando chegou a Santa Inquisição, chamado pelos romanos, eles ficaram 1260 anos matando cristãos. Aquele pouquinho de cristão que surgiu estava fadado a ser eliminado, acabado, destruído antes do primeiro século. Foi o que o diabo quis. Só que hoje, 2000 anos depois, o cristianismo ainda permanece com suas mazelas, mas ainda tem remanescente daquele tempo, pregando a verdade em todo mundo. Diz que muitos iam se escandalizar e abandonar. Veja, em 1844, quando muitos se escandalizaram, pensando que a volta de Jesus ia voltar, não voltou, muitos se escandalizaram. Mas o remanescente continuou buscando a razão do erro que eles cometeram. E o Espírito Santo revelou, e sempre tem um remanescente. E diz mais, que nós estamos vendo esses sinais, a multiplicação da iniquidade, do pecado, entrando até nas igrejas. Multiplicação da iniquidade. E como aumenta a iniquidade, diminui o amor de quase todos. Quem pode mais fará menos. Isso está cumprindo, nós estamos vendo. Por que nós não temos fé? Nós estamos vendo isso. O que nós estamos esperando? E Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Aquele que tiver fé, não fé só da boca para fora, que vai ser exigido reações e decisões suas, que podem implicar em perdas próprias, perdas tão acariciadas por nós, que às vezes nós vamos morrer agarrado nelas. Perder a eternidade por causa de carícias com coisas, com medos. Mas Jesus fala assim, o cristianismo não vai acabar. Será pregado, pelo contrário, será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho em todas as nações.
com a reação do Espírito Santo, com o Pentecostes mais forte que virá agora, no fim, será pregado o Evangelho eterno. Não é o Evangelho confuso que está por aí. O Evangelho eterno. Apocalipse 14. Em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, Jesus volta. Ponto final no pecado. Você queria ver Jesus fazendo aqueles milagres? Acha que eles tiveram mais vantagens? Concentre-se, abra os olhos e veja o que está em seu redor.